Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Senhor, nesse dia, toda graça, toda fortaleza, toda sabedoria, e assim possamos criar intimidade, possamos renovar nosso vigor no Senhor, e nesse retiro, confortar nosso coração em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 29º dia do nosso retiro de Quaresma. Nosso tema de hoje é Jesus, minha honra, e vamos falar sobre as bem-aventuranças. Nossa palavra vai estar em Colossenses 1, do 15 ao 23, se você puder abrir a sua palavra. Caso você também já tenha o seu livro, né? Do 29º dia, você ainda não adquiriu o seu livro do Retiro de Quaresma, é triste, né? Mas também queremos dizer que esse retiro não é só para a Quaresma. Esse retiro, esse livro, né? O Profundo Projeto de Jesus, o Bom Combate, é para ser feito a qualquer momento. Ele foi um retiro quaresmal nosso da comunidade, interno, mas ele é feito para qualquer momento. Você está com dificuldade, está querendo viver um retiro? Leia novamente. Deus vai te dar uma nova experiência. Deus vai te dar uma nova experiência. Pode ter certeza nisso. Colossenses 1, 15 ao 23. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus, inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vós possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto é necessário que permaneceis fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nosso tema é Jesus, minha honra. E vamos falar das bem-aventuranças, mas olha só como São Paulo começa engrandecendo a Jesus, elogiando a divindade do Senhor. Ele, né, Jesus, é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Tudo foi criado para Ele e por Ele. Jesus é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas Deus. Então, nós fomos criados por Deus e para Deus. Não somos criados para viver uma vida mundana, uma vida sem Deus. Quem sabe ainda nesse 29º dia do Retiro de Quaresma, você ainda tem cambaleado. Você ainda não tem se decidido pela vontade de Deus. E é algo que nós vemos falando desde lá de Moisés, quando ele tem que assumir a vontade de Deus na vida dele. Que foi o nosso terceiro dia. Então temos que assumir a vontade de Deus. Jesus é a minha honra. E preciso perceber esta grandeza de Deus. Nós precisamos reconhecer que Jesus é a cabeça da igreja. E que a igreja é o seu corpo. Nós somos os órgãos, os membros. As paróquias, as dioceses são órgãos, membros do Senhor. Nós somos o corpo de Jesus. E como é que, como corpo, nós temos vivido o Senhor?
Será que nós temos dado honra ao Senhor? Será que Jesus tem sido a nossa honra? Será que Jesus tem sido a nossa dignidade, a nossa vida? Se Ele é o princípio e o fim, se Ele é aquele que nós devemos imitar, buscar viver, ter uma vida digna por Ele, honrar o seu sacrifício na cruz, nós temos que ser igual a Ele. Eu não posso viver uma vida contrária. Se esse Jesus que me deu o conhecimento da sua vontade, a perfeita sabedoria e colocou em meu coração uma penetração impregnado lá dentro, no mais profundo de nossa alma, o desejo da santidade, escrito assim, é meu, tu é meu. Eu não posso negar que Jesus é minha honra, eu não posso negar viver para Jesus. Em Jesus que está a plenitude. E nós temos que ter essa prática de santidade. E que é a primeira exigência deste amor que se dá gratuito. Deus nos ama e Ele continua nos amando, não pede nada em troca. Deus não fala, vou te amar se tu me servir, não. Deus nos ama, mesmo que você não sirva a Deus, Deus te ama. Mas o amor de Deus não salva. Porque se o amor de Deus salvasse, não teria o porquê de existir o inferno. Porque todo mundo é amado por Deus, então todo mundo seria salvo. Mas Deus nos ama, e quando nós reconhecemos este amor e nos apaixonamos por esse amor, Ele pede, seja santos, como eu sou santo. Porque só assim vai viver a minha graça. E esse amor é exigente, o amor gratuito é exigente. Porque se eu amo a Deus e Deus me ama, eu tenho que amar o meu próximo com esse amor gratuito. E o amor gratuito não quer nada em troca, é fazer as coisas sem querer nada em troca. Sem ter no pensamento uma resposta, sem ter no pensamento o desejo de, não, estou fazendo isso aqui porque eu quero que o meu irmão um dia faça algo para mim. Não, é fazer sem querer nada em troca. Amor gratuito é exigente. Deus ama, mas a salvação exige uma resposta de amor por nossa parte. Se eu não amar a Deus na mesma medida que Ele me ama, e amar a Deus na mesma medida que Ele me ama, é amar os meus próximos, é amar aqueles que me odeiam, é amar os difíceis, é amar meus inimigos, é amar as minhas dificuldades, é olhar para as minhas dificuldades e falar, tu me santifica, então eu vou vencer. Assim como Jesus carregou a cruz até o Calvário, sabendo que aquela cruz o santificaria. É amar o dia a dia, é amar o dia ruim, é amar o dia mau. É ser, como vai falar aqui a palavra, nos apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. E para isso é necessário que permanecemos fundados e firmes na fé. Meu irmão, não podemos nos abalar. Temos que buscar uma vigilância constante na nossa vida de santidade, na nossa vida espiritual. Saber que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas o espírito é mais forte. O espírito tem que ser mais forte, o espírito tem que ser mais avivado. Temos que agir mais pelo espírito do que pela carne. Devemos aspirar às coisas espirituais, porque nós somos espirituais. E o Senhor revela as bem-aventuranças. Que é tão bonito ler, né? E tão bonito ler. Bem-aventurados que têm coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essas bem-aventuranças, baseado em cima do Evangelho de São Mateus. Mas como é lindo ler, e agora viver.
viver. O Senhor nos chama, nós somos os bem-aventurados, então nós temos que ser aqueles que têm um coração pobre, um coração desapegado, um coração contrito. Mesmo que você tenha bens materiais e muitos bens materiais, é preciso ter um coração desapegado, um coração aberto ao mover do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É saber que o choro vem para a libertação da alma. Não podemos também ser aquelas pessoas que choram por tudo, carentes, querendo um consolo, querendo um abraço. Não. Bem-aventurados os que nas dificuldades se prostram na presença do Senhor e choram lágrimas verdadeiras. Que se humilham na presença do Senhor e essa humilhação gera a lágrima da verdade, do reconhecer: Senhor, eu errei, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Aqueles que geram a paz, aqueles que geram amor, aqueles que geram a justiça, aqueles que falam a verdade, mas não perdem a sua razão. O Senhor vai dizer: o reino dos céus é dos violentos, não das pessoas que saem brigando por aí, discutindo por pontos A e B, não. Bem-aventurados os mansos, que vivem a verdade, que pregam a paz, que também é uma das bem-aventuranças, que é perseguido pela justiça, que tem fome pela justiça e sede. Bem-aventurados estes, que vivem a verdade, que sofrem pela verdade, mas não perdem a razão. Meu irmão, porque quando mesmo você estando certo num assunto, e você se exaltar, você se estressar, você falar com grosseria, mesmo sendo certo, você vai estar errado. Porque Jesus, mas Jesus fez isso no templo. Certamente. Mas Jesus não perdeu sua razão. Jesus não perdeu sua razão. Jesus era manso. E com certeza Jesus, ele meditou. Jesus, ele rezou. Quantas vezes Jesus pediu ao Pai uma outra forma para fazer aquilo no templo? Porém a justiça pediu. E muitas vezes nós queremos defender a verdade, já queremos acusar, estressar, ferindo o irmão com palavras. E o ferir o irmão com palavras não são com palavras que edificam, que consolam, que exortam, mas são palavras que ferem apenas. Jesus não. Jesus consolava com as suas palavras firmes, Jesus exortava, mas Jesus edificava. E aqueles que não eram edificados, aí o problema era deles. Mas ser manso é viver as bem-aventuranças. Você quer ser santo, meu irmão? Eu quero ser santo. Que possamos viver as bem-aventuranças. Que possamos ter um coração puro. As dificuldades vão vir, as pessoas vão ser grossas, rudes conosco, mas o nosso coração, que se estiver puro, não vai se abalar, porque Deus é a nossa riqueza, Deus é a nossa alegria. Se nesse mundo só tivermos sofrimentos por causa de Jesus, que é a última bem-aventurança, nós temos que nos alegrar e exultar, porque essa é a nossa recompensa, que é o céu. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Não é fácil. Não é fácil. Quem sabe você está falando, deve ser difícil, eu estou dizendo para você, não é fácil. Porque é renúncia. E se Jesus é a minha honra, se Jesus, meu irmão, é a sua honra, nós temos que buscar viver essas bem-aventuranças. Ser humildes, mansos, mas verdadeiros, justos. E saber viver o sofrimento, saber carregar a cruz com alegria, na certeza de que, se Jesus passou por isso, eu também vou passar. Porque é o caminho do Calvário, a qual ele vem e diz: se queres me seguir, tome sua cruz e segue-me. E possamos pedir ao Senhor toda a graça e a fortaleza, e que nesse dia possamos permanecer firmes na fé e nos ensinamentos de Jesus nos evangelhos, essas bem-aventuranças, e assim confirmados em Cristo. Senhor,
Ajuda-me a honrar a grande manifestação de amor do Pai por mim, ao me conceder a salvação. Que tua graça me ajude a vencer os obstáculos da fé, os meus pecados e fraquezas, e assim viver com santidade e de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.